Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. Ao longo das últimas aulas, principalmente a última aula, a gente reviu diversas mudanças políticas que aconteceram na América Portuguesa e depois da independência no Brasil, né? A América Portuguesa passa a ser o Brasil a partir da independência e até chegar o segundo reinado, a consolidação do segundo reinado, okay? O auge, a expansão comercial, crescimento comercial. Porém, chegando nesse segundo reinado, vai ter um acontecimento, vai iniciar o declínio da prosperidade brasileira. E esse evento é a Guerra do Paraguai, é o assunto da nossa aula. Vamos estudar. Coisas importantes para a gente lembrar. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Se lembram que o período de consolidação, né? Dom Pedro II chegou ao poder em 1840, passou 10 anos que a gente chama de período de consolidação, e teve o auge que foi até 1865, ou seja, basicamente até o início da Guerra do Paraguai. Então a gente tem a Guerra do Paraguai como um divisor de águas no segundo reinado. Antes da Guerra do Paraguai, o país estava subindo, estava aumentando em poder e em prosperidade. Certo? Depois da Guerra do Paraguai, houve o declínio, principalmente para a monarquia. Okay? Então, a Guerra do Paraguai é um divisor de águas no segundo reinado. Antes da Guerra do Paraguai, o imperador estava subindo em prosperidade e em domínio político. Depois da Guerra do Paraguai, vai haver um declínio. Ok? Bom, o que é que precisamos saber? Foi o maior conflito da América do Sul, certo? Ela envolveu 4 nações: a Argentina, Brasil, o Uruguai, que estava em guerra civil, certo? E o Paraguai. Então foram uma guerra de 3 contra 1, certo? A tríplice aliança aqui entre Uruguai, Brasil e Argentina contra o Paraguai. Bom, cada país, Uruguai, Brasil, Argentina, tinha motivos diferentes para entrar nessa guerra, certo? Bom, o Uruguai estava em guerra civil, certo? Eram os colorados contra os brancos, tá? E o Paraguai ajudava um dos lados da guerra, ou seja, o outro lado entrou em guerra contra o Paraguai. A Argentina também tinha os federalistas, que eram apoiados pelo pessoal do Paraguai, então eles também atacaram o Paraguai, né, o governo central da Argentina. E o Brasil, mais especificamente, uma das colônias brasileiras, né, a cidade de Cuiabá, o Mato Grosso, tinha uma principal via de acesso era através do rio Paraguai. Ok? E o Brasil precisava dessa autonomia e navegabilidade no rio Paraguai para conectar essa cidade. O Brasil ele também se envolveu na Guerra Civil do Uruguai, ok? Porém de lados opostos. O Paraguai de um lado apoiava um lado e o Brasil apoiava outro lado. A intervenção na Guerra Civil do Uruguai fez com que os paraguaios impedissem que navios brasileiros navegassem no rio Paraguai. E esse foi aí o grande motivo do Brasil também ter declarado guerra direta ao Paraguai, ok? Então, não confundir aí Paraguai com Uruguai, ok? A guerra do Paraguai foi contra o Paraguai, que era uma ditadura de Solano, certo? Solano era o ditador da época, certo? O Uruguai estava em guerra civil, ok? Bom, então, por que o Brasil entrou na Guerra do Paraguai? Para garantir a navegabilidade do rio Paraguai, que era uma importante via de acesso a Cuiabá. Isso é importante. Por que o Brasil entrou em guerra contra o Paraguai? Para
conseguir e manter a navegabilidade no Rio Paraguai, que era uma importante via de acesso a Cuiabá. Ok? Então, pessoal, só para a gente entender essa perspectiva, observem aqui o que é o Rio Paraguai. Ó. Essa partezinha aqui, ó, esse trecho aqui que eu estou acompanhando, mas é esse trecho azul aqui. Perceba como ele é importante via de acesso para o Mato Grosso do Sul, né? Ou província do Mato Grosso. Perceba aqui o mapa do Brasil, né? As antigas províncias, ok? E a via marítima era a principal via de acesso, ok? Passando aqui por baixo do Uruguai. Bom, o que acontece? Essa província de Cuiabá, ela tinha sua importância, era importante que ela se mantivesse conectada, certo? Está aqui onde fica o Uruguai também e a Argentina, certo? Esse mapa da América do Sul, você imagina que vocês já conheçam. Pois bem, o Paraguai é essa regiãozinha aqui, ó. Perceba que para chegar a Cuiabá através do Rio Paraguai, tem que atravessar o território paraguaio. E o Brasil queria manter essa navegabilidade, certo? Esse foi o principal motivo do Brasil ter entrado nessa guerra. A conexão com suas terras mais do interior, certo? Suas terras mais do Grande Sertão, vamos dizer assim. Ok? Bom, todos esses conflitos geraram o início da Guerra do Paraguai. Antigamente, a historiografia, baseada em algumas pesquisas que relativamente errôneas, né, acreditava que foi por grande influência da Inglaterra, que queria combater a concorrência com o Paraguai. Mas essa versão está ultrapassada. É uma versão que ficou totalmente ultrapassada devido às últimas pesquisas que mostraram que era uma versão errada da história, que não tinha comprovação histórica, certo? Então, o motivo do envolvimento da Guerra do Paraguai foi as políticas externas através da Guerra Civil do Uruguai, certo? A navegabilidade do Rio Paraguai e também o apoio do Paraguai aos federalistas argentinos, ok? Que eram alguns rebeldes que tinham na Argentina. Bom, vamos focar agora no desenvolvimento dessa guerra. Só para lembrar, qual foi o motivo do Brasil ter entrado na Guerra do Paraguai? Garantir a navegabilidade no Rio Paraguai, ok? Ok. Só para lembrar aqui, a Guerra do Paraguai, ela teve alguns aspectos, isso olhando sempre do lado brasileiro, que é o que nos interessa, ok? Ela teve imensas dificuldades logísticas. Por quê? Porque era uma região de difícil acesso. Inclusive, o acesso dessa região, ela foi um dos motivos do Brasil ter entrado na guerra, a navegabilidade no Rio Paraguai, ok? Então, houve muitas dificuldades logísticas. Aquela região era uma região que tinha poucas defesas brasileiras e as principais cidades brasileiras elas estavam no litoral. Então, teve que deslocar aquele meio mundo de tropa para uma região pouco habitada, assim, em relação ao território brasileiro. Outra coisa importante, altos custos na guerra. Foi uma guerra muito cara para os brasileiros, em valor de dinheiro, mas também em vidas. Houve várias baixas, cerca de 50 mil brasileiros morreram nessa batalha, provavelmente a guerra que morreu mais brasileiros ao longo de toda a história. Okay? Uma outra característica importante era a promessa de alforria, certo? Os negros que lutassem nessa batalha receberiam essa promessa que seriam alforriados, de modo semelhante ao que a gente viu na Revolta da Farroupilha. Okay? Então, essas são perspectivas importantes, características importantes
da Guerra do Paraguai no lado brasileiro, que é o que nos interessa. Dificuldade na logística de transporte de tropas e suprimentos, altíssimos custos, várias baixas, cerca de 50 mil homens morreram, certo? E a promessa de alforria. Aqui é Obá II. Ele era um negro que viveu na época, ele lutou na Guerra do Paraguai, demonstrou grande bravura, mas no caso dele em específico, ele não era escravo, ele já era um homem livre quando ele lutou na guerra. Porém, além da promessa de alforria, servir o exército era uma perspectiva de ascensão social para muitos negros, muitos mulatos. Eles tinham essa perspectiva de preconceito, né, na sociedade, e o exército ele tinha essa perspectiva, era uma oportunidade, vamos dizer assim, de ascensão social. Obá II, inclusive, ele chegou a ser amigo pessoal do imperador Dom Pedro II, ok? Então, consequências. Essas consequências aqui também para o Brasil, que é o nosso olhar, é o que nos interessa. A gente estuda a Guerra do Paraguai a partir da ótica da história do Brasil, ok? Então, consequências para o Brasil. Primeira situação, já foi mencionado, os incríveis gastos. Só para a gente ter uma ideia, foi gasto 11 vezes mais do que o orçamento anual, ok? Isso é muito, é o pegar toda a riqueza produzida por um país durante uma década e gastar ela toda de uma vez. Pá! Certo? É muito gasto. O Brasil tinha esse dinheiro? Não, não tinha. Então, como foi que ele conseguiu esse dinheiro? Através de empréstimos, principalmente de banqueiros ingleses, ok? Então, foram muitos gastos e gerou uma crise financeira no país. Outra coisa importante, 50 mil mortes. Foi o conflito mais sangrento para a história do Brasil, certo? São 50 mil mortes, é uma baixa muito grande. De todos os aliados, o Brasil foi o país que teve mais baixas, certo? Mais mortes. E, aliás, o Brasil teve mais mortes do que os dois outros países somados. O único país que teve mais mortes que o Brasil foi o país que perdeu a guerra, foi o Paraguai. Ok? Então, isso aqui são motivos, certo? São consequências que motivam, são motivos. E motivam o quê? Duas coisas. A perda de apoio do exército e também um aumento de simpatizantes da abolição. O que é que acontece? Muitos negros participaram da Guerra do Paraguai. Muitos negros, inclusive, atrás da promessa de alforria, outro com uma perspectiva de ascensão social, como a gente viu o Obá II, certo? Então, dentro do exército, talvez algum de vocês um dia cheguem a servir o exército, existe uma perspectiva de companheirismo. E esse companheirismo, quando retorna para a sociedade brasileira, né, volta na guerra, continua a existir. Ou seja, existe uma diminuição do estigma entre a perspectiva de negros e brancos, brancos e mestiços. Okay? Então, houve esse aumento de simpatia pelos mestiços e negros e, inclusive, pela causa da abolição. E muitos desses também pertenciam ao exército. Então, o exército ele se sentiu particularmente desvalorizado. Muito disso aqui, né, desses 50 mil mortos, foram de membros do exército, que foi uma guerra muito perigosa e arriscaram suas vidas. E eles se sentiram desvalorizados em relação a outros setores da sociedade, tanto em relação a soldo, ou seja, salário, quanto em participação política, certo? O exército se viu assim, poxa, a gente dá a vida para esse país, a gente
se arrisca, a gente passa meses longe de casa, etc, etc, etc. E a gente ganha pouco e tem pouca participação política, pouco poder político. A gente deveria ganhar mais, a gente deveria ter mais participação política. Então, tudo isso faz com que gere uma perda de apoio aos interesses do imperador. Ok? Então, essas são as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil. Muitas mortes, um enorme gasto, uma perda de apoio do exército e aumento de simpatizantes da abolição. Ok? Sendo assim, esse é o início também da crise do Segundo Reinado. A perda de apoio do exército vai ser muito importante. Vale lembrar, por exemplo, que quem proclamou a República foi Marechal Deodoro. Até isso, pessoal. Até a próxima aula.